Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui sobre análise de variância, né? Diferente do teste T de médias, então, por exemplo, quando eu quero verificar se duas amostras elas têm médias iguais em relação à minha confiabilidade, eu posso fazer um teste T. Mas quando eu tenho, por exemplo, amostra 1, amostra 2, amostra 3, amostra 4, enfim, fica complicado fazer um teste T. Então nós fazemos uma análise de variância, que é a nova. O que a nova faz? Ela vai comparar a variação da amostra 1, amostra 2, amostra 3 e vai dizer se todas elas são iguais ou pelo menos uma delas é diferente. Como que ela faz isso? Ela faz uma relação entre a variância entre cada amostra e a variância dentro das amostras, como nós temos aqui, ó, variância entre as amostras e dentro das amostras. Então, e ela calcula um fator F, né? Então você tem o que? O F é a relação entre a variância, o quadrado, a variância entre as amostras e dentro das amostras. Feito isso, ela calcula um fator de probabilidade, aonde? Na tabela. Nós temos aqui uma curva que é a curva F, né? Que a gente chama, que ela tem um formato diferente da normal. Então eu vejo, se o meu fator calculado ele caiu à esquerda, né, da minha curva, sinal que eu não posso dizer que as médias são diferentes. Eu rejeito, ou seja, eu aceito a hipótese nula, eu não rejeito a hipótese nula de que as médias sejam iguais. Se ele cair à direita do meu fator, aqui do meu ponto, significa em que eu rejeito a hipótese nula. Qual é a hipótese nula? Mi1 igual a Mi2, Mi3 igual a Mi3 igual a Mn. Ok? Então, esse é o princípio de uma forma simples da análise de variância. Interessante que esse valor aqui, ó, esse ponto, ele é um ponto tabelado. Então, você vai com a tabela, né, com os dados, entra em função da tua confiabilidade e acha aqui o ponto de intersecção. Aí você calcula o fator F e verifica se em função desse ponto aqui ele está à esquerda ou à direita. Interessante também, vou aqui pegar um exemplo, que tem algo que a gente precisa explicar e deixar claro para vocês. Eu tenho aqui um exemplo que é basicamente, imagine, por exemplo, uma determinada fibra e você tem nessa fibra. Esse fator poderia ser o lote 15, lote 20, lote 25, lote 30, lote 35. E aqui você tem a resistência da fibra. O que a gente vê? Então eu tenho fatores de resistência para o fator 15, valores de resistência para o fator 20, valores de resistência para o fator 25, 30 e assim até o 35. Vejam só, quando eu faço uma análise de variância, que eu vou ter um fator de probabilidade, o que vai validar a análise de variância são a questão dos resíduos, né? Então, o que seria o resíduo, basicamente? O resíduo nada mais é, vocês veem aqui, eu tenho o fator 15 e tenho a resistência. Esse fator, como eu disse anteriormente, poderia ser um lote 15, por exemplo. Para esse fator 15, eu tenho uma média, ó, eu tenho uma média que é 9,8, né? Que é a média dos valores de resistência. Então eu peguei 7, 7, 15, 11, calculei a média. A diferença entre a média e cada valor pontual que está nessa outra tabela é o meu resíduo. Então, 9,8 menos 7, menos 2, 7 menos 9,8, menos 2,8. Ou seja, o meu resíduo nada mais é do que o meu valor pontual, cada valor pontual da resistência, menos o valor médio. Isso eu começo a colocar num gráfico, né? Então veja, eu tenho o resíduo vezes ordem de coleta. O que seria resíduo vezes ordem de coleta? Nada mais é do que esses valores colocados num gráfico, na maneira com que eles vão, na ordem cronológica com que você vai obtendo. Então, se vocês olharem aqui, ó,
Vou até aumentar um pouquinho para visualizar. O que eu tenho? Menos 2,8, menos 2,8, né? Ou seja, vocês têm os valores do resíduo colocados num gráfico de maneira... Por que ordem de coleta? Da maneira com que eles foram cronologicamente aqui colocados e calculados. E você tem aqui um gráfico, né? Esse gráfico ele tem que ter um sinal de aleatoriedade, precisa ser aleatório. Ou seja, eu não posso ter uma curva, eu não posso ter um funil, eu não posso ter uma tendência, então ele é aleatório. Naturalmente, a gente costuma dizer que a nova ela acaba sendo um caso particular da análise de regressão. Mais para frente nós vamos ver que na análise de regressão nós conseguimos quantificar esses mapas de resíduo, ou seja, não somente o gráfico como um valor numérico, isso ajuda muito. Por enquanto vamos ficar somente nos gráficos. Um outro gráfico que é importante, vou jogar um pouquinho mais para cá, é o resíduo, né, vezes os valores ajustados. Então, o que seria o resíduo vezes os valores ajustados? Veja aqui. Então, eu tenho para 9,8, que é a minha resistência média, eu tenho esses valores de resíduos. Então, veja uma coisa. Para 9,8, eu tenho esses valores de resíduos. Menos 2,8, menos 0,4, por exemplo, próximo daqui. Então, são esses valores aqui, ó. Menos 2,8, menos 2,8, 5,2, 1,2. Né? Claro que o menos 2,8 repete duas vezes, então ele está colocado uma vez só. Então, tem menos 2,8, depois qual é outro valor? Menos 0,8, basicamente aqui, menos 0,8. Aí vocês têm o valor de 5, vocês têm o valor de 1,2, ou seja, então esse é um gráfico de resíduos versus valores ajustados. Esse gráfico também não pode ter nenhuma tendência, ele tem que ter uma disposição aleatória. E o outro, né, seria a probabilidade, ou seja, nada mais é do que você pegar os valores de resíduos, né, e fazer um gráfico de normalidade. E aquele cálculo, se P maior que 0,05, eu não rejeito a hipótese de que os valores são normais. Então, não é eu preciso ter essas três condições validadas ao mesmo tempo.